Corinthians e Grêmio, dois gigantes na beira do abismo. Confira o pré-jogo aqui no Futebol do Madruga. Dois gigantes na beira do abismo. O que está em jogo neste sábado? E aí, torcedor? Seja muito bem-vindo ao Futebol do Madruga, o canal que te entrega futebol fresquinho, com informação de qualidade e sem enrolação. Se você está assistindo isso aqui pelo Tutubi ou pelo Totok, saiba que você chegou no lugar certo. Senta, pega o seu cafezinho ou a sua cervejinha sem julgamento nenhum, porque hoje a gente tem um assunto que ferve. Neste sábado, dia 30 de maio de 2026, às 17h30 no horário de Brasília, dentro da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, dois clubes históricos do futebol brasileiro se encaram em um duelo que tem muito mais em jogo do que 3 pontos. Estamos falando de Grêmio contra Corinthians, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E olha, esse é o tipo de jogo que você não pode perder, porque quem perder aqui hoje pode começar a ter pesadelos com o rebaixamento. Agora deixa eu te contar o cenário antes do apito inicial. O Grêmio ocupa a 14ª colocação na tabela com 21 pontos. O Corinthians aparece logo atrás, em 15º lugar, também com 21 pontos. Os dois separados apenas pelo saldo de gols. É confronto direto. É disputa de pressão. É briga de igual para igual. E quem perder aqui hoje vai dormir muito mal antes da Copa do Mundo. Porque esse é o último jogo dos dois clubes antes da paralisação do Brasileirão para o Mundial. Imagina ficar meses com aquela derrota martelando na cabeça? O Grêmio chega animado depois de uma vitória importante em casa. Venceu o Santos por 3-2 na rodada anterior, aqui na própria Arena do Grêmio. O grande nome desse triunfo foi Carlos Vinícius, que balançou as redes 2 vezes. O terceiro gol foi marcado pelo TT, mas não foi tudo perfeito. No meio de semana, pela Copa Sul-Americana, o tricolor gaúcho ficou no empate por 2-2 com o Montevidéu City Torque em casa e vai ter que disputar o play-off para seguir na competição continental. O técnico Luiz Castro tem muita coisa para resolver, e uma derrota hoje tornaria o ambiente ainda mais tenso em Porto Alegre. E o Corinthians? O Timão chega de uma derrota que doeu. Perdeu por 2-0 para o Platense de Buenos Aires pela Copa Libertadores na quarta-feira. Mas antes disso, o técnico Fernando Diniz, aquele do famoso dinizismo, o futebol de posse de bola, pressão alta e construção desde o fundo, tinha feito o time vencer o Atlético MG por 1-0 no Brasileirão. O Timão preparou essa viagem para Porto Alegre de forma séria. Na sexta-feira, lá no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo, Fernando Diniz comandou um treino tático de 10 contra 10, orientando o elenco em situações ofensivas e defensivas antes do embarque para o Sul. Mas calma, que tem mais coisa. O Corinthians chega com uma lista de desfalques importante. Memphis Depay foi convocado para a seleção da Holanda para a Copa do Mundo e já se apresentou. André Carrillo também foi chamado pela seleção peruana. Isso enfraquece o poder ofensivo do Timão fora de casa. E o Corinthians já estava com dificuldade. Não vence como visitante no Brasileirão há 7 rodadas consecutivas. Isso mesmo, 7 rodadas sem ganhar fora de casa. Pesado, né? Agora quem joga? A provável escalação do Corinthians de Fernando Diniz é Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Caio César e Yuri Alberto na frente. Atenção! Hugo Souza, Matheus Bidu e o próprio Rodrigo Garro estão pendurados, com 2 cartões amarelos cada. Qualquer amarelinho hoje e eles ficam de fora da próxima rodada depois da pausa. Isso pode mudar o comportamento de cada um durante o jogo, e Fernando Diniz sabe disso. Do outro lado, o Grêmio de Luiz Castro vai a campo com Thiago Beltrame no gol, Marcos Rocha, Vieri e Wagner Leonardo na defesa, Léo Pérez, Arthur, Thiaguinho e Pedro Gabriel no meio, e o trio ofensivo de Gabriel Mac, Amuzu e Carlos Vinícius. Mas aqui tem um ponto de atenção enorme. O goleiro titular Everton foi convocado para a seleção brasileira e não joga. O substituto é Thiago Beltrame, de apenas 22 anos, e que, segundo as informações que chegaram antes do jogo, nunca disputou uma partida profissional na vida. Isso mesmo, ele vai estrear neste sábado, numa arena do Grêmio lotada, num jogo com cara de decisão. A pressão sobre esse jovem é enorme. Mas espera, antes de continuar, preciso fazer uma pausa aqui, porque o último vídeo que postamos aqui no canal gerou uma movimentação incrível nos comentários, e eu preciso mandar um salve especial pra galera que reagiu. Vamos lá!
Marcos Oliveira, de Belém do Pará. Marcos, cara, você comentou dizendo que assistiu o vídeo 3 vezes seguidas e disse que finalmente um canal que explica o futebol de verdade. Caramba, Marcos. Obrigado demais. Isso aqui é o combustível da gente. Patrícia Sampaio, de Feira de Santana, na Bahia. Patrícia, você mandou aquele comentário dizendo que indicou o canal para todos os amigos e que agora a turma toda assiste junta. Patrícia, você é incrível. Aquele abraço para toda a sua galera. Rodrigo Cavalcante, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rodrigo, você perguntou nos comentários quando vai ter mais vídeo. E aí a gente tá aqui respondendo. Todo dia, irmão. Todo dia tem conteúdo no futebol do Madruga. Agora, continuando, e a gente ainda não falou do maior protagonista esperado para esse jogo. Prepare-se porque a gente fala disso na segunda parte. Não vai embora não. E por falar em protagonista, sabe quem? Lidera o Grêmio com 17 gols na temporada e que promete ser o pesadelo do Corinthians hoje? Sabe também qual time tem mais chance de vencer esse jogo segundo as estatísticas? A resposta pode te surpreender. E a gente te conta agora, na segunda parte. Parte 2. Carlos Vinícius. A história que assombra e as estatísticas que não mentem. Bem-vindo de volta ao futebol do Madruga. Se você chegou agora, volta lá no começo, porque você perdeu muita coisa importante sobre esse duelo. Mas se você ficou até aqui, já sabe, a gente não deixa passar nada. Então, vamos falar do homem do momento no Grêmio. Carlos Vinícius. O centroavante que chegou ao clube e simplesmente dominou a temporada. Em 2026, o atacante já balançou as redes 17 vezes em todas as competições, sendo 9 gols apenas no Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do Grêmio e um dos mais perigosos atacantes do campeonato neste momento. E aqui tem uma história de garra que vale contar. No início do ano, pela Copa Sul-Americana contra o Palestino, Carlos Vinícius desperdiçou 3 pênaltis consecutivos. 3. Qualquer atacante quebraria psicologicamente. Mas Luiz Castro deu apoio público ao jogador e Carlos Vinícius respondeu da forma mais bonita possível. Voltou a marcar, voltou a decidir e hoje é peça central no sistema de jogo gremista. Esse é o tipo de jogador que o Corinthians precisa parar se quiser sair de Porto Alegre com algum resultado. Do lado corintiano, o nome que mais assusta o adversário é Rodrigo Garro, o meia argentino. Em 2026, Garro acumula 6 assistências e 2 gols só no Brasileirão, se consolidando como a principal referência criativa do timão desde a chegada de Fernando Diniz. É ele quem distribui o jogo, quem encontra os espaços, quem conecta a defesa ao ataque. O problema é que Garro está pendurado com 2 cartões amarelos, e num jogo fisicamente intenso como esse, qualquer lance mais disputado pode tirar o argentino do caminho. Yuri Alberto também é outro que o Grêmio precisa vigiar. O centroavante é a principal referência ofensiva do timão e alguém capaz de decidir qualquer jogo num momento de inspiração. E aqui, torcedor, a gente vai falar de algo que todo mundo quer saber. Quem tem mais chance de vencer esse jogo? E as estatísticas são bastante claras. O Grêmio, jogando em casa na Arena do Grêmio, venceu 5 dos últimos 6 jogos como mandante nesta temporada. Nos últimos 10 jogos em casa no Brasileirão, o time gaúcho soma 7 partidas sem perder. E quando a gente olha para o histórico geral entre os dois clubes, são 104 confrontos no total, com exatamente 36 vitórias para cada lado e 32 empates. Um equilíbrio raríssimo no futebol brasileiro. Porém, quando o Grêmio joga em casa, o cenário muda. Em 48 jogos como mandante contra o Corinthians, o tricolor gaúcho venceu 21 vezes, empatou 15 e perdeu apenas 12. A balança pende para o lado gremista quando o jogo é em Porto Alegre. Do lado do Corinthians, o dado preocupa. O Timão não vence fora de casa há 7 rodadas seguidas na Série A. E o time chega desgastado pela derrota para a Libertadores no meio de semana, sem Memphis Depay e sem Carrillo. As estatísticas de desempenho fora de casa do Corinthians em 2026 mostram média de apenas 0,88 gol marcado por jogo, com a defesa sofrendo em média 1,1 gol por partida. É um time que oscila muito longe de seus domínios. Tudo isso aponta para uma vantagem do Grêmio no jogo deste sábado. O mando de campo, o momento, o artilheiro em alta, a torcida. Mas no futebol, como a gente sabe bem, a bola é redonda. E esse Corinthians, quando está com Garro inspirado e Yuri Alberto ligado, é capaz de surpreender qualquer adversário. A arbitragem fica por conta de Lucas Paulo Torezin, do Paraná,
auxiliado por Luanderson Lima dos Santos, da Bahia, e Andrei Luiz de Freitas, também do Paraná. O VAR será operado por Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais. Os olhos do árbitro vão estar atentos, especialmente com os jogadores pendurados em campo. E por falar em olhos atentos, ei, você que está assistindo isso aqui pelo Tutubi ou pelo Totoque, para um segundo comigo. Sabe, o futebol do Madruga tem um sonho, um objetivo. E hoje eu quero compartilhar com você, porque você faz parte disso. A nossa meta, e olha, vou ser transparente porque você merece, é chegar a 10 mil inscritos. Por que isso importa? Porque com 10 mil inscritos, o canal pode ser monetizado, e aí a gente consegue investir em mais equipamentos, mais tempo de produção, mais vídeos por semana, mais análises táticas, mais bastidores. Tudo de graça pra você. Hoje essa é a única meta do vídeo, viu? Nem precisamos ganhar nada disso em dinheiro pra gente. Queremos reinvestir tudo em conteúdo pra essa comunidade aqui. Faltam ainda muitos inscritos pra chegar lá, mas, se Deus quiser, juntos a gente chega. Se você ainda não se inscreveu, aperta o botão agora. É o menor gesto que você pode fazer com o maior impacto para esse canal crescer. E para quem já se inscreveu, muito obrigado de coração. Você faz esse canal existir. Agora, antes de fechar, o desafio do dia. Nos comentários aqui embaixo, deixa a sua previsão para esse jogo. Qual vai ser o placar? Quem vai marcar? Carlos Vinícius faz mais um ou Rodrigo Garro decide? Comenta aqui embaixo, porque no próximo vídeo a gente vai dar um salve para quem acertar o resultado. Vai ser épico. A transmissão do jogo vai ser ao vivo pela Globo na TV aberta, pelo Premiere no Pay-Per-View e também pela GETV. Então, não tem desculpa. Você vai assistir a esse clássico, vai torcer e depois vem cá me contar nos comentários como foi. Esse foi mais um vídeo do Futebol do Madruga. Muito obrigado por chegar até aqui com a gente. De verdade, isso significa tudo. Até o próximo vídeo. E não para de torcer nunca.